Olá, meus amores! Aulinha de português, tá bom? Antes de nós começarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração? Fechem os olhinhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada pela vida, obrigada porque o Senhor nos acordou e obrigada porque o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouquinho mais. Seja conosco durante essa aula, abençoe as pessoas que nós amamos, é isso que eu te peço, te agradeço, não, por amor de Jesus. Amém. Muito bem. Olha só, lindinhos, nós vamos para a nossa aula de português, como a Pro já falou, e nós vamos começar fazendo a correção da nossa tarefinha de conjunções. Lembrando, só para a gente retornar aqui, que conjunções são aquelas palavrinhas utilizadas para ligar ideias num texto, tá bom? Então, liga ideias ali, essa palavra é uma conjunção. Ela pode ligar ideias adicionando essas ideias, ou ela pode fazer essa ligação explicando, né, ou dando como se fosse oposto, né, e também ela pode ser o que mais? Ela pode ligar ideias dando uma ideia de conclusão, certo? Então tudo isso são as conjunções, e são os tipos das conjunções que nós aprendemos. São as conjunções aditivas, adversativas, né? Aditivas que soma, né? Faz ali a adição das ideias, ou adversativa que tem o sentido oposto ali das ideias, ou a explicativa também, que ela explica, certo? As conjunções ali. Temos também a conclusiva, que ela dá uma conclusão nas ideias, né? E nós temos a alternativa, que faz essa alternância, essa separação, ou isso ou aquilo, certo? Então a gente aprendeu tudo isso na aula passada, bem tranquilo, bem fácil, nada de super diferente, tá bom? Muito bem, então nós vamos lá. Tarefinha, todo mundo com o caderno aí aberto na tarefa, pra gente começar? Muito bem, só sucesso. Olha só. A pergunta falava o seguinte: junte as orações dadas em cada item, usando como ligação uma conjunção coordenativa, indique o tipo de relação estabelecida. Então, vocês tinham aí em cada pontinho duas orações e tinha escrito em parênteses o tipo de conjunção que você deveria usar para ligar essas duas orações, certo? Tava fácil, não tava difícil, era só você lembrar quais eram as conjunções: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então não era nada assim, né? E vocês tinham também, que a Pro colocou para vocês quais são alguns exemplos de cada uma dessas conjunções. As palavrinhas estavam lá, era só vocês conseguirem encaixar dentro das orações para fazer a ligação delas, certo? Então olha só, ele deu um exemplo aí, ó. Ela não teve tempo de estudar, primeira oração. Segunda oração, esforçou-se e fez uma boa prova. Como ela ia juntar? Ela não teve tempo de estudar, esforçou-se e fez uma boa prova. Ele pediu para colocar uma adversativa. Ali ele usou o seguinte: ela não teve de estudar, não teve tempo de estudar, no entanto, esforçou-se e fez uma boa prova. Pessoal, essa palavra no entanto não tinha ali naquelas que a Pro deu para vocês, mas ela, como adversativa, entra no mesmo caso de no entanto, entretanto, porém, certo? Olha, ela não teve tempo de estudar, porém, esforçou-se e fez uma boa prova. Olha outra conjunção adversativa aí. Ela não teve tempo de estudar, entretanto, esforçou-se e fez uma boa prova. Olha outra conjunção adversativa, tá bom? Então vão lá no caderninho e adicionem essa conjunção adversativa aí, no entanto, do lado ali de entretanto, porém, mas, tá bom? Certo? Então vamos lá, continuando. Agora nós temos aí, vamos com a Pro. Letra A. O que tá falando na letra A, da número 1? Isso. O campeonato foi muito duro. Então assim, ó, o campeonato foi o quê? Muito duro. E aí a gente tinha ali a segunda: os atletas merecem um longo descanso. Os atletas merecem um longo descanso. Pessoal, atenção aí, tá? Vão olhando no caderno de vocês e vão colocando
fazendo a correção. Se estiver errado, já apague, acompanhe aqui com a Pro. Se estiver certo, só faça a correção, tá? Porque o caderno de vocês é um material de estudo, não pode ter coisa errada lá. Por isso é importante nós corrigirmos, porque na hora de estudar você vai estudar o que está correto, tá bom? Muito bem. A atividade pediu para nós colocarmos aí uma conjunção explicativa. Nessa ordem que está aqui as frases, eu conseguiria colocar uma conjunção explicativa? Olha só. Quais são as conjunções explicativas mesmo? Que, porque, pois, por quanto. O campeonato ficou muito duro, porque os atletas merecem um longo descanso? Não faria sentido. Então, o que nós deveríamos fazer? Inverter as frases. Então, olha só. Olha como ficaria aqui, tá? Os atletas, olha só, merecem um longo, o quê? Descanso. Por quê? Pois, olha só a conjunção explicativa aí. Porque, muito bem, o campeonato foi muito duro, os atletas merecem um longo descanso, pois, ou porque, ou por quanto, o que? O campeonato foi muito duro. Entenderam, pessoal? Então, olha só, esse exercício vocês tinham que pensar um pouquinho. Ah, você já ia olhar, não dá para juntar a primeira com a segunda frase, então tá errado. Não, e se eu inverter a ordem, dá? Dá. Então, olha só a importância de nós trabalharmos o nosso raciocínio, porque às vezes a gente precisa dar uma mudada, tá bom? Tudo certo? Então, vamos lá, continuando, tá bom? Então, nós vamos agora para a letra B. Todo mundo conseguiu corrigir? Olha só, eu estou deixando aqui para vocês. Então, vamos lá, letra B. Muito bem. O que está falando aí? Quais são as frases da letra B? Vamos lá com a Pro? Da letra B não, do segundo pontinho, mas como se fosse letra B. Olha lá. Segundo pontinho, letra B aí. Você é um grande amigo nosso. Então, olha só. Você é um grande amigo nosso. Muito bem, você é um grande amigo nosso. Qual que é a outra que está falando aí? Contamos urgentemente com sua ajuda. Olha lá. Contamos urgentemente. Todo mundo acompanhando com a Pro? Contamos urgentemente com sua ajuda. Vamos lá. Aí, a atividade pediu para nós colocarmos que tipo de conjunção? Uma conjunção conclusiva. O que a conjunção conclusiva vai ligar as ideias, dando ideia de quê? De conclusão, tá bom? Então, quais são as conjunções conclusivas mesmo? Isso, logo, por isso, pois, portanto, né? Então, vamos ver se a gente consegue da primeira para a segunda ou se nós temos que fazer a inversão. Você é um grande amigo nosso. Logo, contamos urgentemente com sua ajuda. Olha, então deu certo. Outra que a gente poderia. Você é um grande amigo nosso. Portanto, contamos urgentemente com sua ajuda. Ou você é um grande amigo nosso, por isso contamos urgentemente com sua ajuda. Então, vocês poderiam utilizar qualquer uma das duas. Qualquer uma das 4 ali que a gente colocou como conjunção conclusiva, né? Que a Pro deu para vocês. Tá bom? Tudo certo? Então, a Pro nem vai escrever a frase inteira aqui, porque vocês já conseguem fazer a correção aí, tá bom? Vou só escrever as duas frases, as duas orações, e aí depois a gente conversa sobre a junção delas e vocês corrijam aí, tá bom? As frases estão à disposição de vocês aí no caderninho, tá? Tudo certo? Então, próximo pontinho aí, vamos lá com a Pro, tá bom? Pra gente ganhar tempo, vamos lá. O terceiro pontinho, o que está falando ali? Vou colocar como letra C. O que é? Ele é uma pessoa competente, é capaz de falhar algumas vezes, como qualquer um de nós.
Ali está falando adversativa. Quais são as conjunções adversativas? Porém, contudo, no entanto, que a Pro falou para vocês, lembra para vocês acrescentarem? Entretanto, mas, todavia. Então, será que dá para a gente colocar da primeira para a segunda? Olha só. Primeiro pontinho, ele é uma pessoa competente. Olha só. E agora nós temos a outra frase. É capaz, o quê? Isso, de falhar algumas vezes. Algumas vezes, como qualquer um de nós, né? Como qualquer um de nós. Vamos lá colocar uma conjunção adversativa que está pedindo aqui para juntar as frases. Então nós já percebemos que é possível da primeira para a segunda. Ele é uma pessoa competente. Vamos tentar colocar uma conjunção adversativa? Ele é uma pessoa competente. O que é aí? Porém, é capaz de falar algumas vezes, como qualquer um de nós. Posso deixar assim? Posso. Ou então é possível da primeira para a segunda frase, não precisamos inverter. Ele é uma pessoa competente. No entanto, entretanto, mas, todavia, contudo, é capaz de falhar algumas vezes, como qualquer um de nós. Viram só, gente? Não é difícil, tá? Então, assim, colocando qualquer uma das adversativas que nós aprendemos, você consegue ligar essas duas frases. Viram qual que é a função da conjunção? Ela está ligando essas frases, tá bom? Vamos lá. Próxima aí. Letra D. O quarto ali pontinho. O que está falando? Isso, ele quer ficar rico, a primeira frase. Ele quer ficar rico. Muito bem. E a segunda frase? Deve trabalhar com muito afinco, com muita vontade, com muito vigor, tá bom? Deve, com muito esforço. Deve trabalhar com muito afinco. Palavrinha nova para o vocabulário de vocês, então, afinco, tá bom? É com muito esforço, com muita força, com muita vontade, tá bom? E ele está pedindo para nós colocarmos que tipo de conjunção aí? Isso, conclusiva, que dá a ideia de concluir. Então, conclusiva. Quais são as conjunções conclusivas mesmo, pessoal? Logo, por isso, pois, portanto. Tá bom? Então, vamos lá, com a Pro. Ele quer ficar rico. Por isso, logo, pois, portanto, deve trabalhar com muito afinco. Entenderam? Nós ligamos ali com a conjunção conclusiva as duas frases e demos a ideia de concluir, né? Porque ele quer ficar rico, o que ele tem que fazer? Então, ele tem que, logo, ele tem que trabalhar. Por isso, ele tem que trabalhar muito, né? Com afinco, com vontade, para valer, tá bom? Vamos para a próxima? Muito bem. Próxima aí seria a letra I, né? O quinto pontinho ali que a Pro deixou para vocês. Quais são as frases? Não desanime diante das dificuldades. Então, essa é a primeira frase, certo? Todo mundo tá com a Pro? A gente vai corrigir essa tarefinha, tá bom? Depois nós vamos para uma atividade do livro. Não desanime diante das dificuldades. Qual que é a próxima ali? A recompensa vale o esforço. Muito bem. A recompensa vale o esforço. Muito bem. Olha só, qual foi o tipo de conjunção que ela pediu para a gente colocar aí? Isso, a atividade pediu para nós colocarmos uma conjunção explicativa. Quais são as conjunções explicativas?
Isso, que, porque, pois, por quanto. Então vamos tentar? Será que da primeira para a segunda frase isso é possível? Não desanime das dificuldades, porque a recompensa vale o esforço, pois a recompensa vale o esforço, por quanto a recompensa vale o esforço. Deu certo? Deu? Então a gente mantém da primeira para a segunda frase, só escrever aí e ligar com qualquer uma das conjunções explicativas, que é o que, porquê, pois e por quanto. Certo? Estão comigo? Muito bem, a Pro está orgulhosa de vocês, estão fazendo as tarefas, acompanhando as correções, então só sucesso, tá bom? Vamos lá, próximo pontinho aí, letra F, vamos para a Pro. Olha só, vamos lá, o velho pai sofria com isso, então essa é a primeira frase aí, o velho pai sofria com isso. Gente, atenção para vocês não se perderem na correção, tá? Não saiam daqui com a prova. O velho pai sofria com isso. O próximo, não chorava. Aí teve um errinho de digitação, não chorava nem maldizia a sorte, tá bom? Nem falava mal, nem nada da sorte, tá? Então olha só, vamos lá. Não chorava nem maldizia a sorte. Mas esse errinho aí de digitação não vai atrapalhar em nada na hora de juntar, tá bom? Porque nós já sabemos que ele pediu para colocar, uma atividade pediu para colocar uma conjunção adversativa. Certo? Então vamos lá com a Pro. Quais são as conjunções adversativas? Porém, contudo, no entanto, entretanto, mas, todavia, são essas as adversativas. Vamos ver se é possível fazer a ligação da primeira frase com a segunda ou se nós temos que fazer a inversão. O velho pai sofria com isso. Porém, ou contudo, no entanto, entretanto, mas, todavia, não chorava nem maldizia a sorte. Deu certo? Teve sentido? Então é isso aí. Tá? Nós tínhamos que usar as conjunções adversativas para ligarmos as duas frases juntinhas ali, tá bom? E dando essa ideia de oposto, né? O velho pai ele sofria com isso, né? Mas ele não chorava, né? Nem maldizia a sorte, é isso que quer dizer, tá bom? Tudo certo? Então nós vamos para a próxima ali, vamos lá, nós estamos quase acabando, não saiam daí, tá bom? Muito bem, quase acabando. Olha lá a primeira frase desse pontinho, aquela cidade não oferece muitas chances de trabalho. Então vamos lá, como que é? Vou falando para a Pro. Aquela cidade, o quê? Isso, não oferece muitas, que mais? Isso, chances de trabalho. Qual é a segunda frase aí que ela está pedindo? Acompanhando o Pro no caderno de vocês, porque está escrito aí. Muitos jovens insistem em não sair de lá. Então, olha só. Muitos jovens, o quê? Isso, insistem em não sair de lá. Muito bem, qual foi a conjunção que ela pediu para que nós colocássemos aí, a atividade? Isso, adversativa. Parabéns para quem está atento ao que a Pro está falando, tá bom? Para quem está aqui com a Pro. Vamos lá. Quais são as conjunções adversativas mesmo? Nós acabamos de ver. É o quê? Porém, contudo, entretanto, mas, todavia, no entanto. Então, a gente vai usar essas conjunções para fazer a ligação, tá bom? Das frases, dando esse sentido de oposição, de contrário. Aquela cidade não oferece muitas chances de trabalho, porém,
contudo, no entanto, entretanto, mas, todavia, muitos jovens insistem em não sair de lá. Então, apesar da cidade não oferecer muitas chances de trabalho, os jovens ainda ficavam lá. Então, olha a oposição, o contrário, a ideia está contrária do que deveria ser. Já que não está tendo chance boa de trabalho, o normal seria eles saírem de lá, certo? Mas não foi isso que aconteceu, aconteceu o oposto. Por isso que a conjunção que ligou foi adversativa, porque apesar da cidade não oferecer muitas chances de trabalho, no entanto, porém, muitos jovens insistem em não sair de lá. Entenderam, pessoal? Fácil, não é? Eu acho que tá super tranquilo para vocês. Nós vamos aí para a última, né? Última para nós. Tudo bem. Foi só um momento aqui do apagador que ele queria chamar atenção. Tava se sentindo apagadinho. Vamos lá? Então a última aí. É H, né? A gente acabou de fazer a G, porque os pontinhos não tinham letras, mas a Pro tá colocando só pra gente ter uma continuação, para vocês não se perderem aí. Vamos lá. Qual é o último pontinho ali? Não gostava da vida o quê? Na cidade. Então, não gostava da vida na cidade. Pessoal, vocês estão sentindo segurança nesse conteúdo? Tá tudo tranquilo? Tá? Se não tiver, mandem as dúvidas para a Pro, guardem as dúvidas para a próxima aula Zoom, para vocês perguntarem, tá bom? Porque não pode ficar com dúvida. É crime, tá bom? Mortal, não pode ficar com dúvida. Não tem problema nenhum a gente ter dúvida, é normal, ninguém sabe tudo. Agora, ficar com a dúvida, aí é difícil, porque você está se privando do conhecimento, isso não é bom, tá? Segundo pontinho ali, tinha planos de comprar um sítio e ir morar onde? No interior. Então, tinha planos de quê? Isso, de comprar um sítio. Isso, e o quê? Ir morar no interior. Pessoal, qual foi o tipo de conjunção que a atividade pediu para vocês ligarem as frases? Isso, explicativa. Quais são mesmo as conjunções explicativas? Isso, que, porque, pois, por quanto. Vamos ver se a gente consegue fazer a ligação das duas frases, da primeira com a segunda ou invertendo alguma? Vamos lá. Não gostava da vida na cidade. E aí? Por quê? Pois, por quanto tinha planos de comprar um sítio e ir morar no interior. Dá certo? Ou a gente tem que trocar? Tinha planos de comprar um sítio e ir morar no interior. Por quê? Pois, por quanto não gostava da vida na cidade. Olha só, essa nós temos que fazer a inversão, tá? Ou a gente pode deixar normal também, porque também dá sentido, ó, não gostava da vida da cidade, porque tinha planos de comprar um sítio e morar no interior. Ou eu poderia ligar a frase ao contrário, tinha planos de comprar um sítio e morar no interior, porque não gostava da vida na cidade. Então essa frase ela pode ser, ó, invertida, ou pode a gente seguir a primeira e ligar com a segunda, ou a segunda ligar com a primeira. Tá bom? A frase vai ter sentido normal. Só lembrando que nós temos que colocar as conjunções explicativas, que é o que, por quê, pois e por quanto, tá bom? Então não tem diferença se na sua tarefinha você mudou de lugar a frase, fez o inverso, juntou a segunda frase com a primeira, ou se você fez o normal, que é juntar a primeira frase com a segunda, tá bom? Ia dar certo do mesmo jeito, tá? Pessoal, então é isso, corrigimos a tarefa, tá bom? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então agora nós vamos para o livro, tá bom? Vamos lá? Rapidinho? Com a Pro, página 39. Peguem a apostila, aliás. Peguem a apostila de português e nós vamos fazer aí a página 39. Vamos lá, tá bom? Com a Pro. Estudo da língua, página 39, exercício 38. O relato da página 35, que é a do menino que
não sabia ler, lembra da página 35? Olha lá, voltem lá na página 35, olha só, qual que é o texto que está falando aí? Menino da roça com fome de leitura, ele não sabia ler, mas ele tinha essa fome, essa vontade, né? Então é esse o texto. Então o relato da página 35, do menino que tinha fome de leitura, poderia ser divulgado em quais suportes, em quais meios de comunicação? Marque e acrescente outras opções se for necessário. Vamos lá. Primeiro ali, revista de móveis. Faz sentido, né? Galeria de artes plásticas. Também não. Jornal. Sim, uma história, um texto ali no jornal. Blog de receitas. Nada a ver. Revista sobre a cidade de Aquidabã. Sim, né? Uma história ali da cidade dele. Sites de biografias. Também. Por quê? O que é uma biografia? É a história de vida de um autor, de uma pessoa. E ele estava contando ali, Evandro dos Santos, que é o autor do texto, que é o próprio narrador da história e o personagem da história. Ele estava contando a história dele. Então é uma biografia, certo? Bio vem de vida e grafia de escrita, né? Então como se estivesse escrevendo sobre a sua vida. E outros, não tem outro lugar que a gente poderia colocar? Num diário, ele não poderia escrever aquela história? Sim, era a história dele, certo? Então poderia. Num livro com biografias de pessoas? Também, porque aquilo lá é uma biografia da história dele, né? É a história dele escrita. Então é isso, marcaram? Então é a C, a E, a F e a G. E na G vocês vão colocar ali, né? Diário ou livro de biografias. Vocês vão ter que escrever nesse espacinho. Todo mundo caprou? Então vamos lá. Olha só. 39. A 39 nós vamos pular, tá bom? Porque é uma atividade ali, não tem problema, a gente vai para 40, para nós conversarmos sobre. Imagine que Evandro fosse apresentar seu relato oralmente em um programa da escola. Releia o texto e responda. Apesar de conhecer bem a história, pois fala de sua própria vida, Evandro poderia ter um roteiro escrito para sua fala? Ou seja, se ele fosse falar essa história ali, oral, ele precisaria de um roteiro escrito para ele ler contando a história dele? Não, primeiro que ele já conhecia a história. Segundo, que naquela época ele não sabia ler. Então, para que algo escrito? Ele não ia conseguir, certo? B. Em algum trecho poderia haver mudança no tom de voz? Claro, né? Se ele imitar, por exemplo, o propagandista lá das histórias do cordel, falando alto para poder chamar a atenção das pessoas, ele mudaria a entonação, certo? Porque esse propagandista estaria na feira que ele foi, né? Então eles falam alto para as pessoas ouvirem, chamar a atenção das pessoas e as pessoas terem vontade de comprar. Então ele mudaria a entonação de voz contando ele poderia, né? Contando essa parte da história. Muito bem. Letra C. Haveria pequenas pausas durante a fala? Ele teria pequenas pausas? Sim, né? Quando ele fosse falar, se ele quisesse fazer com que as pessoas refletissem no momento, ele faria aquilo que a gente chama de pausa dramática, para dar mais ênfase em alguma coisa, fazer a pessoa prestar atenção de novo, voltar para a fala, né? Então, sim. D. O relato escrito apresenta marcas de oralidade? Quais? Apresenta? Sim, gente. O que são essas marcas de oralidade? Que ele escreveu exatamente o que ele falaria. E aí, né? Vocês viram o que ele colocou? Então, isso aí é tudo marca de oralidade. Aí, quando eu ganho um dinheirinho, já vou lá comprar o cordel. E aí, tudo isso é marca de oralidade no texto, tá bom? Coisas que a gente fala e aí ele acabou escrevendo no texto, tá? Muito bem, era só pra gente comentar essa número 40, tá bom? Então vamos lá com a Pro. 41. Leia o trecho a seguir. E aí, ele fala de Josafá, que foi pego e vendido como escravo para um fazendeiro lá na Bahia. Só que sua filha Marieta se apaixona por ele, mas o pai quer o casamento dela com um capataz, um homem muito mau e cruel. E aí o propagandista para com a história e começa a falar de outra, certo? As palavras em destaque foram utilizadas para introduzir, finalizar ou continuar as ideias no texto. E isso para o quê? Continuar, elas foram usadas para dar continuidade no texto. Olha, ele foi continuando. E aí ele fala depois, e aí
Aí o propagandista para com a história. Então ele foi dando continuidade, não finalizou nada e não introduziu nada. Ele deu continuidade no texto, né? Vocês viram até que aí no comecinho do texto tem os 3 pontinhos, quer dizer que está continuando, tá bom? Não é o começo, por isso que esse e aí não é uma introdução, tá bom? Ele está continuando a fala dele, do texto. B. O autor poderia escrever o trecho de outra maneira, mas com o mesmo sentido? Como seria? Escreva. Então, esse aí que a gente colocou, esse trecho que está aí, como a gente poderia escrever mudando essas palavras? E aí ele fala de Josafá. O que a gente poderia colocar? Isso. Então, ele fala de Josafá. Vamos escrevendo aí, olha. Que foi pego e vendido como escravo para um fazendeiro lá da Bahia. Só que sua filha Marieta se apaixona por ele, mas o pai quer o casamento dela com o capataz, um homem muito mau e cruel. Ponto. Porque daí ele coloca o e aí. O que a gente pode fazer? Foi uma coisa que aconteceu o quê? Depois. Então a gente pode colocar a palavra depois, olha. Depois o propagandista para com a história e começa a falar outra. Viu que nós mudamos essas marcas de oralidade, que não é bonito ter num texto, a menos que esse texto tenha esse intuito, né, de mostrar realmente essa fala regional, essa coisa mostrando que o menino realmente não sabia escrever, por isso que o texto é dessa forma, tá? Mas num texto assim mais formal, essas marcas de oralidade não são bem-vindas. Tá bom? Por isso nós temos que trocar por outras palavrinhas, como nós trocamos pelo então, que também deu esse sentido de continuidade, e pelo depois, certo? Então pausa o vídeo aí, se você precisar para escrever esse trecho todo, escreva na B da 41 e depois volte com a Pro, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Leia o seguinte trecho, olha lá, página 40, comigo. Somos 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas. E brincamos de tudo quanto é jeito, pular fogueira, cantar cantigas de roda, fazer bois, cavalos e casinhas de barro. Jogamos muita bola no campo do Ipiranga e tomamos banho de tanque. Como meu avô tem esse sítiozinho, a gente vai para lá e brinca com os bois, leva as vacas para beber água, fica montando no burro. São muitas as aventuras na roça. As palavras em destaque ligam parte do texto para comparar elementos e ideias? Não, somos 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas, não está comparando nada. Adicionar elementos e ideias? Essa será? Oferecer alternativas? Apresentar causa? Isso mesmo, letra B, adicionar elementos e ideias. Eu estou adicionando, olha só, 2 meninos e 2 meninas. E aí depois ele colocou outra ideia, ó, e brincamos, né? Adicionou outra coisa que aconteceu. Então esse e aí tá adicionando as ideias ali, certo? Ele tá ligando essas ideias, dando sentido de adicionar esses elementos e essas ideias, certo? Estão pensando em alguma coisa aí parecida com o que a gente acabou de ver? Então segura aí, olha só o que o nosso amigo vai falar. Algumas palavras são usadas nos textos para ligar ideias. Em língua portuguesa, essas palavras são chamadas de conjunções. Exemplo, meu vovô, mestre José, mora há muito tempo em Aquidabã. Ele ajuda minha mãe Celita a criar a gente, pois não moramos com o nosso pai. Como ficaria o trecho sem a conjunção pois? Ele ajuda minha mãe Zelita a criar a gente, não moramos com o nosso pai. Então assim, como tem a vírgula aí, ela pede o pois, tá bom? Isso ficaria estranho sem, tá? Então essa conjunção, viu só? A Pro explicou para vocês e aí o livro já tá mostrando também. Então essa conjunção, ela tá ligando ali essas ideias, certo? Ali no texto, nas frases, por isso elas são importantes. Vamos lá? 43. Observe os trechos a seguir. Tive algumas aulas com a minha prima Zézel, que é professora, mas não aprendi muita coisa. Acho que já tenho uns 300 por 10, mas eu não leio. Atenção aí. Nesses trechos a palavra mas está ligando as ideias para adicionar elementos, comparar ideias opostas,
ou apresentar alternativas. Então, o que ele está mostrando ali? O mas, que tipo de conjunção que nós já aprendemos na aula anterior? O mas é qual conjunção? E isso, ele é a conjunção adversativa, vocês já aprenderam isso, certo? O mais, o porém, o contudo, entretanto, certo? Então, ele é adversativa. A adversativa, ela dá qual ideia? Isso, opostas. Então, seria aí a segunda afirmação ali, né? Comparar ideias opostas, certo? Tranquilo? Letra B, só pra gente comentar. Se a palavra mas mudasse de posição, seria possível compreender bem esses trechos? Explique. Olha só, se eu tirasse o mas ali, se eu mudasse de posição, daria certo? Tive algumas aulas com a minha prima Zezé, que é professora, não aprendi muita coisa. Mas, e aí? Daria? Até que deu, né, pra gente mudar ali de posição, certo? Só que aí a pontuação tem que variar, tá? A segunda ali, acho que já tem uns 300 por 10, mas eu não leio. Acho que tem uns 300 por 10, ponto, eu não leio, mas também dá. Então, assim, às vezes a conjunção ela também pode mudar de posição, mas ainda dar a ideia e ainda ligar ali as ideias, colocando qual é o que eu estou querendo dar a entender. No caso ali de oposto, né? Porque a prima dele tinha dado aula para ele, mas ele não tinha aprendido nada, certo? Não aprendeu quase nada. E o outro ali, ele falou que ele tinha cordéis, que são livros de leitura, mas ele não sabia ler, certo? Então, também dessa ideia de contrária, de oposto, certo? Então, as conjunções, elas servem para isso, tá bom? Mas às vezes ela pode aparecer no final da frase, tá bom? Ou no meio ou ali no final, não tem problema, tá? Pessoal, é isso, tá bom? Vamos finalizar nossa aula aqui e na próxima a gente continua. Qualquer dúvida, mande mensagem para a Pro tá sempre olhando o chat, tá? Mande lá mensagem ou então no app, qualquer coisa, a Pro tá aqui à disposição de vocês, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima aula!